Depois da trégua anunciada devido à tensão político-militar que se fez sentir um pouco por todo o país, este domingo o chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, escalou as matas da Gorongosa para manter o encontro com o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, para fortificar os diálogos que já vem mantendo telefonicamente na busca de soluções para uma paz efetiva. Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, o encontro entre o chefe do Estado e o líder da Renamo não passa de uma exclusão, impedindo, de certa forma, o povo decidir o futuro de Moçambique. Eu continuo a dizer que há imagens que nós tiramos para a fotografia, para as pessoas apreciarem e as pessoas acreditarem que, de fato, há um encontro. Nós encorajamos que, de fato, as pessoas se reúnem. Tanto mais que o MDM já havia dito em ocasiões anteriores que o chefe de Estado devia se deslocar a Gorongosa para se encontrar com o líder da Renamo. Mas esta exclusão, esta ausência, portanto, nós temos um acordo assinado entre duas figuras importantes da nossa nação. Mas as duas figuras não transportam os 25 ou 26 milhões de moçambicanos nas suas costas. É preciso que os moçambicanos decidam sobre o seu futuro. Portanto, qualquer tipo de conversações pode naturalmente trazer calminha nas próximas eleições municipais. Dizermos ao mundo que Moçambique está em paz, dizer ao mundo que não há guerra e eleições sem o soar das armas. E já tivemos essa experiência em 2014, em que tivemos o calar das armas e as eleições ocorreram, as pessoas fizeram os elogios que, de fato, em Moçambique havia o processo cíclico das eleições. E depois desse processo continuamos a matar pessoas, continuamos a destruir a nossa economia, continuamos a criar situações em que os moçambicanos se transformam em refugiados. Então essas situações todas, até hoje não há responsabilização. Os grandes atores da negligência da gestão eleitoral continuam a gerir o processo eleitoral. Portanto, esses processos todos têm que ser acautelados, têm que ser resolvidos para que, de fato, garantamos aquilo que nós queremos, uma coisa definitiva. Portanto, o que nós queremos é encorajar os moçambicanos a continuar a exigir o que é do seu direito, porque, afinal de contas, o processo de paz diz a todos os moçambicanos e não a duas formações políticas ou a duas pessoas. Simango vai mais longe ao afirmar que os órgãos eleitorais podem ser o fator de desestabilização no país. E, aliados à falta da inclusão, pode-se correr risco de criar colapsos para futuras gerações. Eu estava convencido que o presidente da Comissão Nacional de Eleições, o doutor de Estado, depois dessa situação de conflitos e de acusação direta e de provas concretas de que foram maus gestores, já deviam se ter demitido, mas estão lá. Portanto, significa que o sistema de negligência, o sistema de roubo, ainda está instalado. Portanto, é preciso invertermos e que ter uma certa confiança para que os moçambicanos possam naturalmente. Portanto, o país precisa de combater a abstenção. O país precisa de motivar os moçambicanos a fazer a sua escolha de uma forma livre. O país precisa de esquecer que depois de cada ciclo eleitoral há um conflito armado. Portanto, nós queremos construir com prosperidade o nosso futuro, queremos viver a nossa vida, queremos passar como moçambicanos em todo o circuito, em toda a estrada, sem temer se vamos chegar bem ou não. Queremos acordar de manhã e saber que o nosso filho está a estudar, já voltou a casa, sem ser raptado. Portanto, essas situações todas passam pela estabilidade. O Moçambique tem todas as condições para criar estabilidade. O importante é que envolvamos a todos e evitemos que, de fato, haja colapsos para o futuro e comprometemos as futuras gerações. Entretanto, alguns analistas entrevistados pela TIM dizem que o processo de diálogo de forma secreta pode trazer resultados desejados e afirmam ainda que o encontro havido entre o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder Renamo, Afonso Dhlakama, espelha uma abertura para uma convivência sã. Esta questão da paz efetiva é algo que tem há muitos anos sido um fator de clivagem, de retrocesso no desenvolvimento do país e mesmo de desunião dos moçambicanos. A falta de paz em Moçambique é um retrocesso civilizacional. O presidente Nyusi tinha dito no seu discurso
que iria priorizar a paz. Aliás, ele disse algo como que seria inspirado no presidente Chissano, no espírito de reconciliação e unidade dos moçambicanos. E lembro que mencionou 3 vezes que a paz seria a sua prioridade. Aliás, essa prioridade é tão manifesta para todos nós que nós sentimos que não há nada que possa acontecer em Moçambique sem que primeiro tenhamos a paz em frente. O envolvimento do presidente Nyusi, honrando aquilo que prometeu no seu discurso, e também o envolvimento do presidente da Renamo, é um fator de animação da nossa economia, de esperança para todos nós moçambicanos. É evidente que ainda é um passo no caminho da paz efetiva, mas é um passo encorajador até pela forma como é feita, porque a nova metodologia da paz é um pouco afastada das câmaras, dos mediadores, de um grupo maior de trabalho. Portanto, nós sabemos que o presidente Nyusi encontrou-se por imagens do gabinete de imprensa da Presidência da República, já depois do encontro acontecer, e portanto parece-me que esta nova metodologia está a ser mais efetiva do que as outras, e portanto é de aplaudir. O que mais esperamos é que se chegue a datas concretas e que tudo flua, principalmente a nível comercial. Porque, como sabemos, a nossa província precisa efetivamente de continuar na senda de desenvolvimento que vinha tendo, não é? E esta notícia apanhou-nos, de surpresa até certo ponto, mas é extremamente agradável, não é? Porque a partir da altura que se determinaram prazos para se concluir o processo, isto dá-nos os outros alívios, porque há muito investimento meio parado e era necessário que mais confiança, né? E a confiança vem daí. A partir da altura que a mais alto nível os políticos se reúnem, neste caso o Sr. Excelentíssimo Presidente da República e o Presidente da Renamo, e publicamente vem-nos dar essa confiança, isto aumenta inclusivamente todo o nosso conjunto de forças, porque pelo que lutamos para o desenvolvimento não só da cidade, não só da província, mas do país em geral. Da cidade da Beira vamos até Chimoio, onde ontem arrancou a 3ª sessão ordinária da Assembleia Municipal e os debates estão centrados na proposta orçamental do município. Este é um assunto que vamos acompanhar ainda durante a edição deste jornal. Cerca de 28 feridos entre graves e ligeiros é o resultado de um acidente de viação que ocorreu na madrugada desta terça-feira na região de Mavanza, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. 5 mortos e 28 feridos, entre graves e ligeiros, é o balanço de um acidente de viação ocorrido por volta das 4 horas da madrugada desta terça-feira, nas proximidades da localidade de Mavanza, distrito de Vilanculo, na província de Inhambane. O sinistro envolveu um autocarro de transporte de passageiros da empresa Entre Rios e um caminhão-cavalo carregado de diversos produtos. Informações a nosso poder indicam que o autocarro de Entre Rios, que seguia no sentido norte-sul vindo de Quilimane, foi embater violentamente na parte traseira do caminhão que se encontrava estacionado numa das bermas da estrada. Até então, não se sabe a real causa do acidente e a probabilidade de o número de mortos aumentar. Ainda em Vilanculo, a Polícia da República de Moçambique admite que houve fragilidade na fiscalização do sinistro ocorrido na madrugada desta terça-feira. Na sequência do sinistro registrado na madrugada desta terça-feira, envolvendo um autocarro de passageiros da companhia Entre Rios e um caminhão-cavalo com produtos diversos que se encontrava estacionado nas bermas da estrada.
A PRM avança que o mesmo teve como origem o excesso de velocidade e má visibilidade no local. Entretanto, Cláudio Langa, porta-voz da PRM, admite que, mais uma vez, o sistema de fiscalização que opera naquela região não terá cumprido com o seu papel. Aquela zona tem problema de nevoeiro. E disse também que estamos a apurar responsabilidades, porque temos controle ao longo daquela zona. O autocarro pernotou em Pambara, o motorista achou que já tivesse feito o descanso, arrancou pela madrugada. E há um controle logo a seguir em Mapinhane, e se nessa altura os colegas, não digo que não estivessem lá, se os colegas tivessem tomado um pouco mais de atenção, teriam impedido a circulação daquele autocarro naquela hora. É por isso que estamos a investigar a nível interno para se apurar o que exatamente terá acontecido. Ou os colegas não estiveram lá na hora em que o autocarro passou, e dados preliminares são esses que temos neste momento. Ainda no briefing semanal, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique disse que, comparando com o igual período de 2016, houve um aumento de 11 casos de acidentes de viação, correspondente a 43%. Vemos ainda na mesma semana 38 casos de acidentes de viação contra 27 de igual período do ano transato, havendo um aumento em 11 casos, correspondente a 41%. Vemos como consequências dos acidentes reportados 29 óbitos, 25 feridos graves, 60 feridos ligeiros, contra 24, 16 e 13 anteriores, respectivamente. Vemos como tipos de acidentes: 17 atropelamentos, 6 choque entre carro, 9 despiste capotamento, choque entre carro e moto 5, choque contra obstáculo fixo 1. Langa disse que a PRM apreendeu 111 viaturas e atuou em mais de 43 mil condutores, para além de recuperação de 11 armas de fogo, durante a operacionalidade policial no período de 29 de julho a 4 de agosto em curso. Ainda na mesma semana, a recuperação ou apreensão de 17 viaturas, 18 motorizadas, 4 triciclos a motor, 4 bicicletas, 35 cabeças de gado bovino, 11 armas de fogo, sendo 2 AK-47, 6 pistolas e 3 caçadeiras, das quais uma de fabrico caseiro. 66 munições, das quais 40 de AK-47, 10 de pistola e 16 de caçadeira. A violação de fronteira continua a merecer a atenção das autoridades policiais, pelo que foram detidas por violação de fronteiras mais de 800 pessoas, de internacionais e estrangeiros, com destaque para malauianos e tanzanianos. Da província de Inhambane, vamos até a Manique, onde a Polícia da República de Moçambique registrou 2 casos criminais, uma de burla e outra de corrupção. Ao longo da semana finda, um condutor foi detido na província de Manique por tentativa de corromper um agente de trânsito com um valor de 1.500 meticais e com vista a se livrar de uma infração rodoviária. A Polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Manique, registrou 2 casos criminais, tanto um caso de corrupção ativa ocorrido no distrito de Vanduze, em virtude de um condutor ter tanto dado o valor de 1.700 meticais a um agente fiscal de trânsito para poder livrar-se de uma infração rodoviária. Portanto, atitude que foi prontamente recusada pelo nosso agente naquele ponto da província, e de imediato este cidadão foi detido pelo ato cometido, foi instaurado o respectivo auto que segue seus trâmites legais.
Ainda na semana em referência, a Polícia de Trânsito fiscalizou cerca de 2.000 viaturas. A PRM apela a condutores, em geral, para observarem as regras de trânsito como forma de evitar acidentes de viação. Relativamente à situação da segurança rodoviária, permita-nos referir que durante o período em destaque, a Polícia de Trânsito, tanto a PRM ao nível da província de Manica, não registrou casos de acidentes de viação, tanto graças ao trabalho preventivo que foi levado a cabo pela PRM a nível da província, através, portanto, da especialidade de trânsito, tendo neste período fiscalizado um total de 2.392 viaturas e imposto 109 avisos de multa por prática de diversas infrações rodoviárias. Mas também foi levada a cabo uma campanha de controle alcoolêmico que culminou com a testagem de 47 condutores na via pública. Portanto, estes eram suspeitos de estar a conduzir sob efeito de álcool. Entretanto, destes tivemos 6 que tiveram resultado positivo, tanto no teste a que foram submetidos. Ainda no mesmo período foram detidos 3 cidadãos por terem sido interpelados a conduzir ilegalmente. Relativamente aos crimes praticados, portanto, o apelo que nós deixamos como PRM é que os condutores, portanto, não ofereçam valores aos nossos agentes, porque esta vai ser a atitude que será tomada, portanto, pelos nossos agentes. Estão sensibilizados a recusarem valores na via pública. Estas informações foram avançadas pelo chefe do Departamento dos Recursos Humanos no Comando Provincial da cidade de Chimoio, Leonardo Colher, no habitual informe semanal. Ainda no âmbito da resenha semanal, a Polícia da República de Moçambique, na província da Zambésia, registrou 4 óbitos e uma detenção de 10 indivíduos indiciados de vários tipos de crimes em vários distritos da província. A informação foi revelada pela Polícia da República de Moçambique esta segunda-feira durante o balanço operativo na cidade de Quelimane. Os 4 óbitos anunciados pela polícia foram vítimas de diversos crimes. O primeiro caso tratou-se de um homicídio qualificado ocorrido no distrito de Xindi, onde um indivíduo munido de instrumentos contundentes, um machado, dirigiu-se à residência de uma anciã de 65 anos de idade, onde por meio deste instrumento espancou na região da cabeça, tendo-lhe tirado a vida no local. O mesmo, após o sucedido, pôs-se em fuga. As nossas linhas operativas desdobraram-se no terreno e foi possível a neutralização deste indivíduo. Miguel Caetano disse que no mesmo processo a PRM na Zambésia registrou um caso onde indivíduos desconhecidos, em número de 3, exumaram o corpo de um outro cidadão calvo para fins de superstição. Ainda no distrito de Dar, tivemos um caso de desrespeito aos mortos, onde 2 indivíduos teriam exumado o corpo de um indivíduo que outrora era calvo. Como causas são apontados motivos supersticionais, os membros alegavam que a partir de um indivíduo calvo podiam ter um enriquecimento, mas aproveitamos esta oportunidade para chamar a atenção e alertar a população que de facto são atos de tabu, de superstição, não constitui verdade, porque já houve um trabalho de facto levado a cabo pelos membros da comunidade e a Metramo. Eles confirmam que de facto não constitui verdade o enriquecimento a partir de indivíduos calvos, e alertar a sociedade para que se torne cada vez mais vigilante e na denúncia dos casos relacionados com este tipo legal de crime e os demais. Ainda segundo a Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, um guarda da segurança privada GFOS de 32 anos de idade está detido na posse de uma suposta arma de brinquedo do tipo pistola. O indivíduo usava para ameaçar cidadãos nas residências durante a calada da noite. Passamos de seguida a ler um comunicado de imprensa da Presidência da República. Mensagem de felicitação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, ao Presidente da República do Ruanda.
Foi com muita satisfação que tomei conhecimento da vossa reeleição como Presidente da República do Ruanda. A vitória convincente de Vossa Excelência simboliza a vossa inquestionável devoção para servir o povo de Ruanda ao longo destes anos, daí que tenha depositado confiança na vossa liderança. Gostaria de usar esta oportunidade para, em nome do povo e do governo de Moçambique e no meu próprio, transmitir as nossas mais sinceras felicitações a si, Senhor Presidente, pela vitória ao povo de Ruanda, pela forma livre, justa e ordeira em que ocorreu a eleição. Estou convicto que a vossa sábia liderança continuará a impulsionar o Ruanda e o seu povo para maior prosperidade e bem-estar. Gostaria de reiterar a minha prontidão de continuar a trabalhar em estreita ligação com Vossa Excelência no reforço e consolidação das relações de amizade e cooperação existentes entre os nossos dois países e povos, assim como no quadro da União Africana, Nações Unidas e outros fóruns internacionais de que somos parte. Queira aceitar, Excelência e caro irmão, os protestos da minha mais elevada consideração e estima pessoal, bem como votos de sucesso e boa saúde no desempenho das vossas nobres funções de Presidente da República do Ruanda. Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique. Acabamos de ler o comunicado de imprensa acabado de chegar, alusivo à mensagem de felicitação do Presidente Filipe Jacinto Nyusi ao Presidente reeleito do Ruanda, Paul Kagame. Vamos agora recuperar a notícia da Assembleia Municipal de Chimoio, que irá decorrer durante 3 dias, e o ponto focal deste encontro será o orçamento do município. Elogios do encontro mantido pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakebe, não passaram despercebidas no arranque da terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Chimoio, que contou com a participação de 2 bancadas, da Frelimo e do MDM. A plenária tem como agenda principal discutir a proposta orçamental do município de Chimoio. Mais uma vez, de apelar a todos os munícipes, nos seus diferentes estratos, de continuar a envidar esforços de mãos dadas rumo à satisfação das necessidades básicas, como sejam a melhoria da via de acesso, o abastecimento de água, bem como a expansão da rede elétrica. Neste aspecto, está de parabéns o bairro do Senhor Neto, que se beneficiou da melhoria substancial da expansão da rede elétrica com a colocação de novos postos e lançamento de novos cabos. Gostaríamos de apelar a todos nós para que cada um no seu bairro, no seu local de trabalho e ou de lazer, tudo faça para que o censo 2017 seja um sucesso. A questão do censo populacional e habitação também foi abordado nesta sessão. A bancada saúda vivamente esta maneira de ser do camarada Presidente Nyusi e esperamos que o líder da Renamo, desta vez, não encontre argumentos para voltar a destruir o país, mas sim continue a colaborar para o estabelecimento de uma paz definitiva em Moçambique. Filipe Jacinto Nyusi e o Presidente da Renamo, Sr. Afonso Marceta Dhlakebe, para discutirem sobre uma paz efetiva e a manter a trégua. Desejamos que a paz e a concórdia regressem em Moçambique o mais breve possível. A terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Chimoio terá duração de 3 dias. No âmbito da monitoria participativa da Lei de Direito à Informação, instituições públicas e privadas, incluindo a Assembleia da República, não respondem às solicitações de informações de utilidade pública. Esta informação foi dada a conhecer hoje através de grupo de parceiros de monitoria de 10 instituições onde foram submetidos os pedidos e afirmam que apenas 3
foram respondidos. Segundo Tomás Vieira Mário, da Secalecan, os pedidos de informação de utilidade pública relativas à legislação sobre direitos fundamentais, gestão transparente de recursos públicos, prestação de contas ao cidadão, entre outros, e foram submetidos nas primeiras semanas de junho. As 10 instituições entre públicas e privadas, e destas apenas 3 responderam. E ainda assim, das 3 instituições que responderam, apenas uma o fez dentro do prazo legal. As outras 2 responderam muito para lá do prazo legal. As que responderam são, nomeadamente, o Fundo de Fomento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Gênero e Ação Social. Das instituições onde foram submetidos pedidos de informação, destaca-se a Assembleia da República, por sinal, a instituição que aprovou a Lei do Direito à Informação, 4 ministérios, nomeadamente o Ministério do Interior, Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Ministério da Saúde, Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, Eletricidade de Moçambique, Instituto Nacional de Segurança Social, Agindal África, Administração do Distrito de Larde, na província de Nampula. Diante deste cenário, o grupo de parceiros de monitoria participativa da Lei do Direito à Informação, composta pela Secalecane, MISA Moçambique, Ordem dos Advogados e Observatório do Meio Rural, vai acionar mecanismos legais para a obtenção destas informações. A ausência de resposta por parte das entidades interpeladas significará que a Ordem deverá acionar os mecanismos legais que estão à sua disposição no sentido, no fundo, de conseguir a obtenção da informação solicitada. E tal expediente passa por um processo administrativo que é a interpelação para intimação de um comportamento por parte dessas entidades. Conclui-se com este exercício de monitoria que parte das instituições do país não estão preparadas para trabalhar num Estado de Direito. O objetivo central da monitoria participativa da Lei do Direito à Informação é tornar os processos decisórios e os arquivos de informação de interesse público mais acessível ao cidadão. O comércio de Moçambique está a desdobrar-se com vista a convencer as pequenas e médias empresas a associarem-se à agremiação. Para tal, reuniu na manhã desta terça-feira em Maputo representantes de pequenas e médias empresas para divulgar as vantagens que estas empresas terão a participar da FACIM e de outras feiras internacionais sob a umbrella da Câmara. Estamos aqui neste workshop com uma plataforma de darmos oportunidades às pequenas e médias empresas como poderem aceder a financiamentos. A Câmara de Comércio, como é de costume, faz-se presente na própria FACIM. E o que ela faz para poder ter um valor acrescentado naquilo que é a importância da própria FACIM. A Câmara de Comércio vai se apresentar na FACIM com os seus associados para poder trazer oportunidades de negócio, interação também de partilha de oportunidade entre elas. É nos custos. Quanto maior nós tivermos as empresas, passa assim, sob a umbrella da própria Câmara, vão diminuir os custos. As pequenas e médias empresas que tenham vontade de lá estar, a Câmara de Comércio está aberta a poder também empacotar naquilo que é a sua umbrella, que terão custos também que vamos falar no âmbito de exposição e também participação. Estarão lá 100 bancos internacionais e 1000 expositores na conferência, em diferentes áreas. Estamos a falar do turismo, da agricultura, energia e como também de infraestruturas. Em relação
as taxas. O mundo árabe não goza dessa prerrogativa, que é incremento de taxas. O mundo árabe, o custo ao financiamento, podemos dizer, é baixo em relação a outro tipo de financiamento. Porque, como eu acabei de dizer, não tem taxa, mas sim é o valor do lucro e a gestão mista que se faz o retorno do valor. Neste momento, a Câmara do Comércio de Moçambique não é sustentável. Daí que a atual direção criou uma empresa logística com o intuito de cobrir o déficit orçamental da Câmara. A Câmara do Comércio e Investimento é um bebê da Câmara do Comércio. Naturalmente que a Câmara do Comércio é uma organização sem fins lucrativos. E a Câmara do Comércio e Investimentos tem fins lucrativos. Sua natureza é fazer dinheiro. Então, mas não deixa de ser o bebê da Câmara. E temos esse desafio de trazer projetos, investimentos para o país, naturalmente envolvendo os nossos membros, em princípio, numa primeira fase, e naturalmente que estamos a tentar garantir a sustentabilidade da Câmara através desses investimentos. Uma Câmara, naturalmente, que para ser sustentável, ela precisa de garantir-se assim o seu funcionamento. E neste momento a Câmara não está em condições de funcionar. Olha, para dar um exemplo, a Câmara do Comércio vive de cotas. E as cotas que eu há 3 meses atrás ou 4 meses atrás eram 250 meticais. Onde no mundo é que apanhas uma Câmara que funciona a 250 meticais e com uma Câmara que tem 500 membros, 100 membros a pagar? É impossível. Naturalmente que tivemos que criar mecanismos para que a Câmara não autossustentasse, e foi a CCM Investimentos. A Câmara de Comércio Moçambique serviu da ocasião para exortar as pequenas e médias empresas a organizarem-se com vista a receber mais financiamento estrangeiro. Vês agora a tabela cambial de algumas moedas estrangeiras transacionadas em Moçambique, iniciando pelo dólar norte-americano e depois o brevíssimo intervalo comercial. Mais uma vez, as nossas saudações. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal Nacional. Na atualidade internacional, a Organização Mundial da Saúde diz que o uso de fipronil em grandes quantidades de ovo pode ser prejudicial ao homem. No entanto, a Suécia e a Suíça já estão em alerta no que tange à eventual entrada de ovo contaminado nos seus respectivos territórios. A crise dos ovos contaminados com fipronil, um pesticida tóxico usado para eliminar ácaros e insetos, estende-se ao Reino Unido e na França. O ministro francês da Agricultura diz que os ovos provenientes da Holanda, que emitiu na quinta-feira passada um alerta alimentar, foram entregues no país. A Organização Mundial de Saúde considera o uso de fipronil em grandes quantidades como moderadamente tóxico para o homem. Está proibido o uso de pesticidas em animais destinados ao consumo humano. Os efeitos que provoca são vertigens, náuseas e vômitos, efeitos neurotóxicos que são transitórios. Os casos letais são bastante raros. Há registro talvez de um caso em cada 30 anos. Teriam de ser consumidos em grandes doses, cerca de 0,5 gramas. No ovo, a quantidade de pesticida é de 10.000 a 100.000 vezes inferior, explica o toxicologista Alfred Bernard. Além do Reino Unido e na França, esta segunda-feira, a Comissão Europeia notificou as autoridades de segurança alimentar na Suécia e na Suíça sobre a eventual entrada de ovos contaminados nos territórios. Voltamos para a atualidade nacional. O Conselho de Ministros aprovou
hoje o Estatuto Orgânico do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Esta aprovação marca os primeiros momentos de execução do serviço criado em 2016 pelo Parlamento. O Governo esteve reunido esta terça-feira em Maputo, na 27ª sessão do Conselho de Ministros, e desta saíram informações como sobre a realização do Tokyo International Conference of Africa's Development, um evento a realizar-se em Maputo entre os dias 24 e 25 de agosto corrente. São objetivos deste evento a avaliação do estágio de implementação do Plano de Ação de Yokohama 2013-2015, adotado na Cimeira do TICAD 6, mas também a avaliação do Plano de Ação de Nairobi, adotado na Cimeira do TICAD 6, realizado em agosto de 2016, portanto no ano passado. O programa do evento inclui a realização de sessões plenárias e também de sessões específicas, que por sua vez inclui a realização de um fórum de negócios entre África e Japão e a reunião da sociedade civil, para além de 2 seminários, um dos quais vai abordar a temática sobre a promoção da paz e o outro vai abordar a temática sobre a gestão do lixo. Na mesma sessão, o Executivo deu os primeiros passos para a entrada em funcionamento do Serviço Nacional de Investigação Criminal, tendo aprovado o seu estatuto orgânico. São objetivos deste instrumento o estabelecimento de regras sobre a organização e o funcionamento deste serviço público de natureza paramilitar, com vista a assegurar a prossecução dos fins estabelecidos na lei a que me referi, portanto a lei número 2/2017, no que concerne à prevenção e investigação criminal e também à instrução preparatória dos processos criminais. A 5ª edição da Feira Internacional do Turismo mereceu a atenção do Governo nesta sessão, sendo que vai passar a ter uma nova designação. Espera-se também que durante a feira possa ser lançada a nova designação da Feira do Turismo de Moçambique, que até aqui se designa Descubra Moçambique e passará a designar-se FICANI, que significa bem-vindos. Portanto, a escolha desta nova designação enquadra-se naquilo que é a tendência e a prática regional. Ainda no âmbito dos eventos que o país poderá acolher este ano, foi passada em revista a informação sobre o nível de preparação para a realização da FACIM. Tendo em vista minorar o abate indiscriminado de árvores para a produção de carvão, o setor da agricultura e segurança alimentar está a implementar um projeto de construção de viveiros nos distritos propensos a esta prática na província de Gaza. Este projeto visa, entre outros objetivos, diminuir a devastação das florestas nos distritos de Massingir, Mabalane, Mapai e Guijá, com a finalidade de produção de lenha e carvão para o uso doméstico. A implantação destes viveiros de mangueiras e cajueiros surge como uma das medidas alternativas de produção de renda para os atuais produtores de carvão, tal como explica o diretor provincial da Agricultura e Segurança Alimentar em Gaza, Ernesto Paulino. No âmbito da licença de mudanças climáticas, no âmbito do projeto Terra e Água, mesmo no projeto contemplamos a construção das barragens, kit de irrigação, viveiros distritais e viveiros comunitários. Daqui fora destes, nós temos 4 viveiros distritais com essa dimensão de 1 hectare cada um, mas também vamos fazer 5 comunitários, mas já numa área pequena, sombretos, que eles podem fazer outras produções como forma de sua sobrevivência, de meio hectare cada um. Para Ernesto Paulino, a iniciativa está inserida no projeto de resiliência às mudanças climáticas em curso no país, tal como a construção de represas e outras infraestruturas. A alternativa que entendemos é que, se ele tiver mangueiras, tiverem cajueiros,
não podem poupar tempo de ir fazer exploração de carvão. Mas enquanto não tiver nada, não tem como vão cortar carvão. Nós podemos produzir, mas enquanto não tiver outra forma de sobrevivência, eles terão que pensar que uma forma de sobrevivência. Então a solução que achamos, uma das alternativas, não é única, é de garantir que haja um lugar de produção intensiva de árvores de fruta, especialmente cajueiros, mangueiras. Entendemos que com muitos cajueiros, com muitas mangueiras apáticas. De realçar que o projeto, que custa aos cofres do Banco Africano de Desenvolvimento cerca de 2 milhões de dólares norte-americanos e contempla a colocação de um tanque aéreo com a capacidade de 20 mil litros de água, onde 10 mil servem para irrigar as plantas e a outra parte para o consumo da comunidade. Na atualidade cultural, timbilas de Zavala serão expostos no Museu Musical em Havana, Cuba, no quadro da internacionalização destes instrumentos. No quadro da internacionalização de instrumentos musicais tradicionais e da cultura moçambicana, o governo da província de Inhambane entregou nesta terça-feira ao embaixador da Cuba em Moçambique timbilas certificadas de Zavala. A cerimônia de entrega teve lugar na casa de mestre de Timbila, Venâncio Band, no distrito de Zavala, e foi dirigida pelo governador da província de Inhambane, Daniel Chapo. Os mesmos vão ser expostos no Museu Musical de Havana, no quadro de cooperação existente entre os dois países, e tal como explica o governador de Inhambane. Quero, em primeiro lugar, em meu nome pessoal e em nome do governo provincial e em nome da população desta bela província de Inhambane, terra de boa gente, saudar a todos os que nos honraram com a sua presença nesta cerimônia de entrega de uma timbila certificada a Sua Excelência Embaixador da República de Cuba em Moçambique. A internacionalização da timbila de Zavala faz parte de uma parceria existente entre o saxofonista moçambicano Moreira Songuissa e o governo provincial de Inhambane. Ao governo de Inhambane por essa parceria que temos, público-privado, onde acredito que seja pela primeira vez na história de Moçambique que vamos lançar uma timbila com marca. Esta timbila é marca registrada e chama-se Moenge. O embaixador da Cuba em Moçambique, Raul Quinones, agradeceu o gesto, uma vez que, segundo ele, o ato simboliza os laços culturais existentes entre os dois países. Seguiu essa iniciativa, apanhou essa ideia e muito generosamente está a ofertar a Cuba esta timbila, instrumento reconhecido por la UNESCO a nível mundial como un instrumento autóctono de Moçambique, único, y que en Cuba nós chamamos marimba, mas não é igual que este. Esta é a primeira vez que Moçambique consegue colocar os seus instrumentos musicais certificados num museu internacional. E para abrilhantar a cerimônia, o grupo de Timbila Venâncio Band, acompanhado pelo saxofonista Moreira Songuissa, brindou aos presentes e com o número musical de Timbila. Previsão meteorológica, colocamos ponto final a esta edição do Jornal Nacional. Para si que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós prometemos voltar amanhã, pontualmente, à mesma hora. Tenha uma ótima noite de terça-feira, sempre na companhia da TIM. Até lá.